Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria das Graças Gomes de Azevedo Medeiros, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. É um prazer estar aqui com vocês para mais um encontro do nosso curso de Boas Práticas e Manipulação de Alimentos. E o nosso tema de hoje é custos na produção de preparações alimentares. Então, vamos começar? O que é preciso saber, né? Então, hoje nós vamos tratar de assuntos que vão possibilitar, ao final desse encontro, vocês terem um entendimento sobre custos e precificação do produto comercializado, produzido e comercializado por vocês. Mas antes de entrarmos especificamente no custo e na precificação, existem alguns pontos que são importantes de serem falados. Então, nós temos esses pontos aqui na tela, né? Recursos financeiros, despesas, investimentos, custos diretos, indiretos, custos fixos, variáveis, ficha técnica e planilha. Então, nós vamos tratar de cada um desses pontos durante o nosso encontro de hoje. Então, alguns conceitos que são importantes para que vocês possam depois entender o cálculo de custos e precificação. Então, o que são despesas, né? Esses termos, né, que fazem parte dos negócios, né? Sobretudo quando você produz e você comercializa o seu produto. Então, despesas são gastos com a comercialização e administração do negócio. Investimentos são aqueles valores aplicados para aquisição de bens, realização de melhorias e expansão do negócio. Custos é a soma dos valores de bens e serviços gastos para a obtenção de novos bens e serviços. E eles podem ser diretos ou indiretos em relação ao tipo de apuração contábil. Podem ser fixos ou variáveis em relação ao processo de formação. Então, nós temos um processo produtivo que envolve várias etapas e que envolve vários custos, né? Os custos diretos, indiretos, fixos, variáveis. Vocês que são manipuladores de alimentos, que produzem e comercializam ou revendem os produtos que algum manipulador produziu, então é preciso conhecer cada uma das etapas do processo produtivo para que esses cálculos possam ser feitos. Então, esse conhecimento do processo, da cadeia produtiva, né, a origem da matéria-prima, como que essa matéria-prima ela é transformada ao longo do processo, de que forma ela vai ser embalada e a forma de ser comercializada também. Então, em relação ao tipo de apuração contábil, a gente vai ter custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos estão diretamente relacionados aos produtos e podem ser medidos de forma clara e objetiva. Por exemplo, a matéria-prima, gêneros alimentícios e produtos descartáveis utilizados na produção daquele produto. Material de limpeza, a mão de obra, é importante medir o tempo utilizado na fabricação do produto. Aí nós temos os custos indiretos, porque aqui é em relação à apuração contábil. Então, os custos indiretos não estão relacionados diretamente aos produtos, não são medidos de forma clara e objetiva, necessitam ser calculados, rateados ou estimados. E quais seriam esses? Água, energia elétrica, gás, telefone, internet, manutenção e reposição de equipamentos, serviços de terceiro, consultoria, dedetização, aluguel, seguro, dentre outros que estão aqui. Então, esses seriam os custos diretos e os custos indiretos. Em relação ao processo de formação, nós temos os custos fixos e os variáveis. Então, como o nome diz, os custos fixos são gastos realizados independente do volume ou existência da produção. Então, eu não produzi hoje
ou eu produzir uma quantidade elevada, ou reduzir a minha produção, mas esses gastos, eles permanecem, independente desse volume produzido. E quais seriam esses custos? Aluguel, seguro, luz, água, telefone, internet e materiais de limpeza. E os custos variáveis vão depender diretamente da substância e do volume da produção. Eles variam conforme a produção. Aí nós temos a matéria-prima e os gêneros descartáveis. Então, é importante conhecer, né, quais são os custos fixos, os custos variáveis, os diretos e os indiretos, para que vocês possam entender o funcionamento do negócio de vocês e vocês sejam capazes de calcular esses custos e, ao final desse processo, conseguir fazer a precificação do produto. Então, quais são os fatores que podem alterar os custos de uma preparação ou de uma produção? Então, os fatores que podem alterar os custos de uma preparação ou de uma produção são os custos fixos direto, aí a gente tem a matéria-prima. O que pode alterar, né, esses custos? A oferta ou falta, porque isso vai fazer com que o produto tenha uma elevação de preço ou reduza o preço. Então a gente tem a questão da safra, a gente tem a questão da inflação. Então nós temos fatores que vão fazer com que esse mercado altere o valor do produto, da matéria-prima. A qualidade da matéria-prima, a gente sabe que tem qualidades diferenciadas em função do tipo de matéria-prima. Então, dependendo daquilo que vocês comprem para produzir o produto de vocês, isso vai interferir. Ah, eu vou comprar um tomate sempre maravilhoso para fazer um molho, tipo um tomate extra 2As, por exemplo, um tomate daqueles bonitos, que não tem nenhuma alteração, que esteja íntegro. Então pode ser um tomate mais caro, então eu vou pagar mais por isso. Ah, mas eu vou comprar um tomate ali que seja um tomate muito mais maduro, mais próprio para molho, eu vou comprar um tomate mais barato. Então, essa especificação de matéria-prima é importante. A marca também vai variar, vai provocar uma variação nesse preço. A gente tem produtos de marcas melhores e produtos de marcas inferiores. A falta de controle também ao longo do processo. Então, se eu compro um produto que vai me dar muita perda, então isso vai fazer com que eu tenha uma alteração no meu valor final. Agora, a falta de controle ao longo do processo, eu comprei demais e eu perdi o material, né? Então, a parte de hortifruti granjeiras. Então, isso vai fazer com que aumente o custo do meu processo. Eu comprei um produto e armazenei ele de modo inadequado, então eu tenho uma perda desse produto. Então são pontos que eu preciso pensar na hora que eu faço a compra. Falhas no controle do estoque. Existe um risco muito grande para o produtor que produz em casa, que é confundir a compra para o processamento do produto que vai ser vendido com aquilo que vai ser consumido em casa. Então, assim, eu tenho uma preparação que leva ovos. Eu comprei ovos e eu uso para o meu produto, para a produção do meu produto, e uso para casa. Mas, na verdade, quanto é que eu gastei para a minha produção? Se eu estou tirando daquilo que eu comprei para usar em casa também. Então, assim, essa separação daquilo que eu compro para produzir o que eu vou vender, o ideal é que seja separado daquilo que eu vou usar em casa, não misturar, para que você possa ter a real noção do quanto você gasta para produzir o seu produto e para manter o seu negócio. E a gente tem outras falhas também, que são as falhas de cocção, uma cocção inadequada e perdas na cocção. Então, cozinhei demais, então aquele produto ficou impróprio para aquela preparação, esqueci, então teve uma falha, queimou, eu não estou
bem afinada ainda com a elaboração daquele prato. Então, as características do produto não ficaram legais da forma como eu esperava. Então, isso faz com que eu perca produto e isso vai impactar no meu custo. Então, a gente mais na frente vai falar sobre isso, porque é fundamental também a qualidade da matéria-prima e a qualidade do seu processo para que você tenha o mínimo de perda possível ao longo dessa cadeia de produção. O controle de estoque, né, ou de material, então é isso que eu falei para vocês, tentar manter uma separação daquilo que você utiliza para fazer o seu processamento e o que você utiliza em casa, para que você tenha a noção, a real noção de quanto é que custa aquele produto e se você está tendo lucro ou não. Então, assim, será que o volume que eu estou produzindo eu estou vendendo realmente? Ou eu estou produzindo e depois aquilo é consumido em casa e isso fica muito difícil de ser separado e ser contabilizado, né? Então, essa organização tanto do material estocável quanto do material que é perecível é fundamental. Inclusive porque a gente tem muitos itens de materiais perecíveis que são caros e que precisam ser controlados. Então aqui a gente propõe uma ficha de controle de mercadorias dos produtos que vocês utilizam para produzir o que vocês vendem. Então tentem fazer uma ficha de controle anotando o produto que entrou, a unidade que é utilizada é quilo, litro, garrafa. Aí vocês vão estabelecer, colocando a data de entrega, a quantidade que entrou naquela data, o preço unitário, porque o preço unitário depois vai possibilitar que vocês calculem o custo, o preço total e depois as saídas. Então, quando é que aquele produto saiu? Qual é a quantidade que saiu? Qual foi o custo de saída? Porque isso depois vai ser fundamental também para vocês fazerem um preço médio e poder calcular o custo. Ah, porque eu comprei um produto essa semana que estava R$ 9,00 o quilo. Na semana que vem ele está 5. Qual é o preço que eu vou utilizar para calcular o meu custo? Aí eu preciso saber quanto que eu produzi quando ele estava a R$ 9,00 e quanto é que eu produzi quando ele estava com preço reduzido. E se na realidade eu ainda tinha esse produto na minha despensa quando ele abaixou o preço, de uma certa forma eu consigo ali calcular um custo às vezes até um pouco diferenciado em relação a isso, porque tem a questão da precificação. O preço que vocês vão cobrar do produto final de vocês, ele precisa ser calculado com base nessas informações. Então, se eu uso muito, vou dar um exemplo, uma cenoura para o preparo, que pode, em uma semana, estar custando R$ 9,00 e na outra semana, ou daqui a um mês, está custando 4, se eu tenho conhecimento disso, eu sei que daqui a um mês, de repente, eu consigo fazer uma promoção, inclusive, com esse produto. Eu não preciso manter ele ao mesmo valor que eu havia calculado quando o preço estava mais elevado. Então, são questões que precisam ser pensadas para que vocês possam se manter no mercado de forma sustentável. Então, essa ficha de controle não é complexa, é uma coisa interessante que vocês podem fazer. Outro fator que pode alterar e que é muito importante, né, e que está dentro desse custo fixo, direto, que é a mão de obra. Então, a mão de obra é o quê? É o trabalho das pessoas que vão produzir aqueles produtos, né? E o que pode afetar? A falta de habilidade para a realização de tarefas. Então, um exemplo assim muito comum disso. Eu tenho uma pessoa trabalhando comigo, mas eu não disse para ela como eu quero que ela descasque um vegetal. E ela vai tirar aquela casca que leva metade da polpa junto com a casca. Então, se eu podia aproveitar 80% desse vegetal, eu vou aproveitar 50% porque
o descasque tirou parte da polpa. Então, o que eu tenho que fazer? Contratei uma pessoa para trabalhar comigo, ou tem uma pessoa que está trabalhando comigo, vamos treinar, vamos nos qualificar para que a gente possa fazer a coisa da melhor forma possível, de maneira que não haja perdas. Isso, inclusive, em relação ao próprio processo mesmo, né? Então, se eu tenho uma ficha técnica, que a gente vai falar mais lá na frente, se eu tenho uma receita e eu preciso fazer daquela forma, eu preciso treinar, eu preciso ensinar essa pessoa a fazer o produto daquela maneira para que fique naquele padrão estabelecido, para que não tenha perdas, porque é isso que vai fidelizar o cliente, né? É isso que vai fazer com que vocês ganhem a confiança do cliente. Saber que o produto de vocês mantém um padrão de qualidade constante e não tenha variações, né? Como fazer um bolo. Eu fiz um bolo, hoje ficou ótimo, ficou fofinho, ficou lindo. Na semana que vem esse mesmo bolo tá solado, a massa tá pesada, né? Ou o pão. Então, isso vai fazer com que a pessoa volte ou não. Ah, não, ali é muito variável, não vou comprar. Então, esse treinamento, né, das pessoas que estão trabalhando nesse processo é importantíssimo. E quando se trabalha também e se contrata, algumas pessoas também trabalham com contratação da mão de obra, as faltas e atrasos precisam ser pensadas, porque você, quando paga o salário, ou quando você faz o cálculo do seu próprio salário, você tem que calcular quanto é que custa a sua hora de trabalho. Então, se a pessoa falta, se a pessoa chega atrasado, você tem uma variação em relação a isso no seu custo. Outro ponto é o gasto com descartável e material de limpeza, porque isso às vezes a gente não contabiliza, né? Quanto é que eu gasto de material de limpeza? E eu preciso, né? A questão da higienização é fundamental, como vocês viram nos módulos que trataram dessa temática. Então eu preciso comprar material de limpeza de qualidade, porque é isso que vai fazer com que eu tenha garantia de ter superfícies livres de contaminantes, mas esses produtos eles não são baratos. Então eu preciso ter um controle sobre esse gasto, tanto em relação ao que eu estou comprando, quanto à forma como isso está sendo utilizado. Então, gasto excessivo e produto de qualidade duvidosa, muitas vezes vai fazer com que eu gaste produtos de uma outra forma. Ah, eu comprei, não sei, um hipoclorito, um exemplo. Eu comprei um hipoclorito de qualidade duvidosa e eu acho que eu estou fazendo um bom negócio, mas eu gasto muito mais daquilo para fazer uma sanificação de uma área em relação a um outro produto de qualidade que eu gastaria menos, e isso faz com que eu tenha um gasto financeiro excessivo nesse item, porque eu não atentei para esse detalhe. E depois a própria falta de controle mesmo, né? Então a gente precisa controlar, vocês precisam exercer esse controle em relação ao material que está sendo utilizado. E a gente tem uma gama de material descartável, né? A gente tem os panos que são descartáveis, a gente tem lã de aço, a gente tem escovão, a gente tem uma série de coisas que são gastas e que não são custos muito baixos. Então, precisam ser controlados. Agora a gente vai entrar no cálculo realmente do custo. Então, como calcular esse custo direto? Então, uma dica que a gente deixa para vocês é a ficha técnica, né? Porque o cálculo direto, o custo direto, a gente viu que a matéria-prima é um dos maiores custos que nós temos direto, né, na elaboração de um produto. Então, a ficha técnica, ela é uma ferramenta que auxilia nesse cálculo. Agora, o que é uma ferramenta, né? Elas são técnicas e modelos usados para aprimorar processos, melhorar desempenhos, resolver problemas e tomar decisões. Então, a ficha técnica é essa ferramenta aonde nós temos uma descrição
detalhada da composição, da quantificação dos fatores importantes, custos e técnica de preparo. Então aqui um modelinho de ficha técnica, né, que vocês vão receber, que vocês podem solicitar também, se for o caso, para vocês utilizarem no negócio de vocês. A ficha técnica, ela é uma receita? Ela é quase uma receita. Normalmente a receita a gente anota aquelas quantidades, às vezes sem muito compromisso de estar dizendo o tipo de medida que está sendo utilizada, se é uma colher de sopa, se é rasa, se é cheio, se é uma caneca ou um copo, mas qual é a medida desse copo. Então, a gente não diz que a ficha técnica é uma receita da forma como a gente entende as receitas nossas, né, usadas em casa, porque ela tem uma especificidade de dados que para vocês é fundamental na elaboração do produto que vocês produzem. Então, quais são os itens importantes da ficha técnica? Primeiro, saber a quantidade, saber qual é a medida que eu vou usar. É peso? É volume? A gente precisa saber o custo, preço unitário. Isso vai possibilitar o cálculo do custo no final desse processo. Itens importantes, as perdas e ganhos dos produtos, que normalmente são aspectos que as pessoas não têm muito conhecimento, mas quando nós preparamos um produto, né, a gente até observa isso, mas a gente normalmente não quantifica, né, quanto de perda um alimento ele tem em função da transformação que ele vai sofrer ali ao longo do preparo. Então, quando eu descasco, eu tenho uma perda, quando eu cozinho, eu tenho uma perda, ou eu posso ter um ganho, né? Então, alguns alimentos no processo produtivo a gente tem perdas, outros a gente tem ganho. A gente está acostumado a ver o ganho do arroz, o ganho do feijão, porque ele absorve água, então ele aumenta de volume. Agora, nós temos outros que vão perder, como a carne, como os vegetais, quando a gente faz o descasque. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Então, nós temos naquela ficha técnica, nós damos um nome para esses cálculos. É o fator de correção e o fator de cocção. O que é o fator de correção? É a perda do alimento durante o pré-preparo. Então aí a gente tem a perda por causa dos ossos, das cascas, das aparas, da limpeza. E o fator de cocção é o aumento ou ganho de peso dos alimentos após a cocção. Ele pode ser elevado, ele pode ser reduzido em função do preparo. Então aqui, olha, a gente tem um fator de cocção aqui, a gente tem a carne. A carne assada é um dos produtos que mais tem perda no processo produtivo. Por quê? Ela perde água na cocção e ela tem uma perda de cerca de 50%. É porque a gente não pesa, né? Se eu boto 1 quilo de carne para cozinhar um lagarto, por exemplo, ao final do processo, se vocês forem pesar, ele vai estar pesando 500 gramas. Então, perdeu 50%. Em relação ao fator de correção, aqui eu trouxe o aipim, né? Porque o aipim, ele tem uma perda grande por causa da casca, que é muito grossa. Então aqui, quando eu faço o descasque dele, se eu peso antes, se eu peso depois, eu vou ter uma perda por conta desse descasque. Então, vocês precisam ter esse conhecimento para que vocês possam, primeiro, fazer o custo de vocês e vocês poderem fazer bem as compras para aquilo que vocês vão produzir, para o volume que vocês desejam obter ao final desse processo. Muitas vezes a gente tem esse conhecimento de uma forma muito empírica, assim, sem muita técnica, né? Porque no fazer, na prática do dia a dia, a gente não vai pesando para ver quanto é que perdeu, quanto é que ganhou. Mas no nosso encontro de hoje, a dica é que vocês tentem fazer isso na casa de vocês.
Existem aquelas balancinhas que são pequenininhas, mas que elas pesam até 5 quilos, elas não têm um custo elevado, elas custam hoje, né, 2023, uma balancinha dessa doméstica de cozinha, ela custa em torno de R$ 100. Então, é um produto que vocês, é um equipamento que vocês devem ter em casa para que vocês possam não só fazer as medições desses cálculos, mas que vocês possam utilizar também para estar medindo, pesando os produtos que compõem as receitas dos preparos que vocês fazem. Vai ser importante também na ficha técnica. Então, qual é a vantagem no uso da ficha técnica? A padronização, porque vocês padronizam, então vocês vão estabelecer uma forma de fazer um produto que se mantém, porque ali você vai dizer, você vai especificar, por exemplo, qual é o tipo de vegetal que você está usando, qual é o tipo de arroz que você vai usar. Eu vou estar usando um arroz agulhinha, vou estar usando um arroz parbolizado, o meu arroz é longo, tipo 1, ou eu estou comprando arroz tipo 2. Isso vai fazer com que eu tenha um produto diferente em função do produto, em função da matéria-prima que eu estou comprando. Então, essa padronização, ela se dá a partir do momento que eu faço uma definição do que vai compor os itens daquela preparação e eu procure manter aquilo à medida que eu faça. Então, sem muitas variações. E a forma de fazer também, né? Aquela prática que a gente tem da receita, né? Porque muitas vezes tem ali um detalhe de quem tem a prática da produção de alimentos, sabe, né? A forma de mexer, o tempo que leva batendo aquele produto, se eu vou colocar um produto e ele está na temperatura ambiente ou se ele está em uma temperatura mais baixa porque ele estava refrigerado, a gente sabe que isso altera. Então, esses detalhes precisam ser anotados, registrados, porque independente de quem for fazer aquele produto, se ela seguir aquela ficha técnica, o produto vai ficar sempre com as mesmas características. Depois a gente tem a redução de desperdício, a gente tem a qualidade do produto, é claro, como eu falei anteriormente, né? A redução das falhas, porque a partir do momento que eu tenho esse descritivo bem elaborado, eu reduzo as falhas. Eu tenho o custo total da preparação e isso eu posso fazer por pessoa, individualmente, porque eu posso fazer uma ficha técnica para 10 pessoas, mas eu estou colocando ali que aquele produto vai me dar 10 porções. Então, eu tenho o valor por pessoa daquele produto que eu produzi. Eu vou conhecer os fatores de correção, cocção e rendimento, porque eu fiz aqueles cálculos. E eu vou fazer uma descrição técnica, que é esse modo de fazer, de maneira que outras pessoas possam reproduzir aquela receita sem alteração do produto final, das características do produto final. Então, vamos fixar o fator de correção é a divisão do peso bruto pelo peso líquido. Então, eu trouxe como exemplo para vocês a cenoura. A cenoura, eu vou começar a processar ela, vou retirar a pele dela e vou fazer o procedimento que eu tiver que fazer para o meu preparo. Eu tenho 1.000 gramas de peso bruto, que seria 1 quilo, e no final eu tenho um peso líquido de 800 gramas, ou seja, eu perdi 200 gramas de cenoura nesse processo que eu fiz. Então, eu tenho um fator ali de correção de 1,25. O que isso me dá, né? Esse valor de 1,25 significa o quê? Significa um conhecimento que eu tenho quando eu comprar a cenoura, quando eu for comprar a cenoura outra vez para refazer aquele preparo. Se eu preciso obter no final do meu processamento 800 gramas de cenoura, eu sei que eu tenho que comprar 1 quilo de cenoura. Eu não preciso comprar 1,2 kg, 1,3 kg, porque eu vou estar comprando um valor a mais desnecessário para aquilo que eu tenho que produzir naquele momento.
Aqui eu estou trabalhando, estou dando um exemplo para vocês de um valor pequeno, mas eu imagino que muitos trabalham com valores muito superiores a isso. Então, não é um bom negócio eu estar comprando a mais se eu não tiver um uso já definido para aquele produto. Então, eu posso comprar aquela quantidade estabelecida porque eu sei que aquilo vai ser processado, vai ter uma perda já conhecida e vai me dar um valor final para o meu processamento, para o produto que eu estou realizando. A mesma coisa do fator de cocção, que é essa perda, né? O fator de cocção ou rendimento, que é essa perda que o alimento sofre no processo de transformação dele, pelo calor úmido, seco, né? Ou de outras formas. Então, a gente tem o peso pronto e vai dividir pelo peso limpo. Aí eu trouxe a carne assada. A carne assada, eu tenho um peso pronto de uma fatia de 80 gramas e inicialmente eu tinha 160 gramas. Tive 50% de perda, 0,5. O resultado desse cálculo do fator de cocção é o seguinte: acima de 1, o alimento ganha peso, como é o arroz, né? Ele cresce 2, 3 vezes, dependendo do tipo do arroz. O feijão, ele cresce 3 vezes, ou seja, cozinhei 3 quilos, vou ter 9, cozinhei 1 quilo, vou ter 3, né? E abaixo de 1, o alimento perde peso. Aí a gente tem muitos alimentos aí que perdem peso com esse processo de transformação que ele sofre. As carnes, principalmente em relação a esse ponto. Então, aqui a ficha técnica de preparação que vocês receberam, ou vocês podem receber nos solicitando, que é um modelo, né? Mas vocês podem elaborar a própria ficha de vocês a partir da necessidade de conhecimento de vocês, ou em função daquilo que vocês compreendem que seja mais interessante. Mas o importante é que na ficha vocês tenham essas informações, porque elas são fundamentais para o cálculo do custo e para a padronização do produto de vocês. Então, aqui uma pronta, né? Então, depois ela fica prontinha, gente. E a vantagem da ficha técnica é porque vocês fazem isso uma vez. Então, uma vez eu estou fazendo aquele preparo, eu separo tudo, eu peso antes, eu peso depois, vou anotando todos esses dados e depois eu descrevo ali a forma de preparo. Pronto, essa ficha ela está pronta, acabada. Toda vez que eu for fazer aquele produto, eu pego essa ficha, eu olho essas informações e eu repito. Eu não preciso refazer. Eu vou precisar refazer se eu mudar a minha ficha, o meu produto. Eu acrescentei um item, eu tinha um bolo. Aí eu modifiquei esse bolo, eu acrescentei mais um item, ou tirei um item, fiz uma modificação na forma de preparo, aí eu refaço a minha ficha técnica. Mas se não houver alteração nenhuma, essa ficha, ela se mantém, ela permanece. Então isso é uma coisa interessante também, que é um instrumento que você faz e ele se mantém ao longo do tempo. Bom, continuando, né? Nesse caminho que nós estamos fazendo para o cálculo do custo, nós temos aqui um custo que é importantíssimo e muitas vezes não é contabilizado, porque é difícil de ser contabilizado, é complexo, né? Mas o custo da mão de obra, o custo do trabalho, né, que é empreendido para a realização daquele negócio, daquele produto, ele é um dos maiores custos, né? Ele representa o segundo maior custo desse processo. Ele vai representar de 25% a 35% do faturamento do negócio. E a gente tem aí a mão de obra direta, envolvida diretamente na produção, que são os manipuladores de alimentos, e tem a mão de obra indireta, que são as atividades de apoio. Então, a pessoa que vai comprar, que vai trazer, se eu peço, vai entregar em casa. Então, isso tem um custo para mim. Eu preciso pensar também nesse custo, porque senão eu começo a contabilizar
a não contabilizar serviços que estão implicados ali no meu produto e no final, assim, eu vendi, mas eu faço as minhas contas de entrada e saída e eu falo, nossa, mas eu não ganhei nada, eu estou trocando 6 por meia dúzia, o que está acontecendo? É porque eu não estou olhando todos esses aspectos. E uma coisa importante também que eu queria falar para vocês, né, que são manipuladores de alimentos, que trabalham produzindo e comercializando alimentos, uma coisa importante é contabilizar a mão de obra de vocês. Vocês precisam se ver como trabalhadores dentro do negócio de vocês. Vocês precisam estabelecer um salário para vocês, porque somente estabelecendo um salário para vocês, vocês vão conseguir fazer o cálculo do custo da mão de obra. Então não tem assim, não tem trabalho grátis, né? O trabalho ele tem um custo. O esforço de você fazer alguma coisa tem um valor financeiro por trás disso e precisa ser contabilizado. Então, como fazer isso? Então, eu tenho uma dica de cálculo da mão de obra. Então, digamos aí que você estabeleça um salário para você por mês de R$ 2.500. Então, aí eu tenho um salário estabelecido, eu vou colocar um número de horas trabalhadas por mês. Eu fiz um cálculo de 220 horas trabalhadas por mês, mas vocês podem fazer um cálculo diferente disso em função da hora de trabalho de vocês, da quantidade de horas que vocês trabalham no mês ou que as pessoas que trabalham com vocês fazem. Então isso vai depender de cada negócio, né? Então assim, a gente tem trabalhadores formais que trabalham 40 horas por semana, que trabalham 30 horas por semana. Então, a gente tem uma variação grande em relação a horas trabalhadas por semana e por mês. Então, vocês precisam pensar nisso para poder fazer esse cálculo. Isso vai ser igual ao valor da hora de trabalho. Você divide o salário pelo número de horas de trabalho. Aí você vai ter o valor da hora de trabalho. Por que para o manipulador de alimentos, né, para vocês que são também pequenos empreendedores ou empreendedores de uma maneira geral, por que isso é importante para vocês? Porque vocês precisam colocar o valor da mão de obra no produto. Então, como é que eu coloco o valor de obra no produto? Porque vocês estão produzindo um produto que vai ser comercializado e que tem um preço, né? Por que aquele produto custa R$ 5, custa 10, custa 20, custa R$ 400, né? É porque existem uma série de cálculos que são feitos e que vai dar esse valor ao final. Mas aí vai estar embutido o custo da mão de obra também. Então, o valor da hora trabalhada dividido pelo número de unidades produzidas vai te dar o valor da unidade. Então, eu trouxe para vocês aqui como exemplo o bolo, né? Então, um trabalhador, ele consegue fazer 20 bolos em 2 horas. Poxa, mas 20 bolos em 2 horas, como isso? É, porque ele vai usar uma batedeira industrial maior, ele bate esse produto todo de uma única vez, ele vai informar isso tudo, botar para assar e ele vai ter 20 bolos em 2 horas. Quanto é que custa a mão de obra dessa pessoa que fez esses bolos? Então, eu pego lá, olha, eu estabeleci um salário de R$ 2.500, dividi por 220 horas, que é o número de horas trabalhadas no mês. Eu vou ter 11,36, arredondando, R$ 12 o valor da hora trabalhada. Se ele leva 2 horas para fazer 20 bolos, eu tenho R$ 24, porque são 2 horas de trabalho dele. R$ 24 dividido por 20 unidades, pronto, é R$ 1,20 que vai custar de mão de obra por cada bolo produzido. Então, eu já tenho o valor da mão de obra pela unidade de bolo. Ai, Graça, mas isso é muito difícil quando é salgadinho, quando é biscoito. Então, você tem que estabelecer uma unidade de medida.
quantos biscoitos a pessoa vai levar para fazer, né? Qual é o tempo de processo daquilo? Ah, mas ele está fazendo bolo, ele está fazendo uma outra coisa. Então, eu posso juntar as duas coisas e fazer esse cálculo? Sim, eu tenho que ter uma unidade de medida e depois esse volume produzido, né, e porcionado, eu preciso fazer a divisão pelo número de horas que ele trabalhou e dessa forma chegar a esse valor da mão de obra. Então, dá trabalho? Inicialmente sim, mas a partir do momento que você fez esse cálculo, está pronto. Você vai usar uma informação que se mantém. Você só vai variar isso quando você varia o valor da mão de obra ou varia o volume produzido. Então você vai ajustando. Tudo também é uma questão de estar colocando isso em prática e tentar fazer esses cálculos e chegar a esses valores. Então, no custo com a mão de obra, eu só queria chamar a atenção aqui em alguns detalhes que são importantíssimos. A gente tem os custos com os encargos sociais, então o trabalhador, manipulador, o pequeno empreendedor, aquele trabalhador que trabalha em casa, muitas vezes não contabiliza, mas ele precisa colocar isso no cálculo da mão de obra dele. Assim como é importante que ele contribua também com a previdência, né? Para que você tenha a seguridade, para que depois no final da vida você possa se aposentar, se acontecer uma situação de doença, você possa gozar também desse afastamento e gozar do valor da seguridade também para essas situações. Então, isso é muito importante. Então, você tem outros encargos, né? Você tem outras pessoas que trabalham com você e você paga férias, paga 13º. Então, isso precisa entrar no cálculo. A gente sabe que existem empresas que pagam muitos benefícios para quem é formal, basicamente, né? Normalmente. Isso vai entrar no cálculo da mão de obra, do custo da mão de obra daqueles trabalhadores. Então, isso é muito importante. Você pensar, né, que a partir do momento que você contrata uma pessoa para trabalhar com você, eventualmente pode ser que esse contrato ele seja rescindido e você tenha que pagar alguma coisa, você tem férias, você tem 13º, você tem a contribuição de fundo de garantia. Então, são valores que precisam ser pensados e que estão embutidos no custo da mão de obra. Então, essas informações que eu trouxe aqui, né, como custos com provisões, 13º, salário e férias, são cálculos que é possível fazer ao longo do ano. Então, assim, quanto é que eu teria que colocar ou separar ou contabilizar, porque em algum momento eu vou ter que pagar isso ao trabalhador. Então, quem tem trabalhador, né, contratado sabe que no final do ano tem que pagar o 13º, tem as férias, tem os outros encargos. Então, é possível eu colocar isso no meu custo da mão de obra, diluir isso no custo da mão de obra anualmente? Sim, basta fazer esses cálculos e fazer essa diluição e lá naquele valor hora da mão de obra, talvez aquilo não fique em 1,20, vai ficar em uma quantidade maior, não vai ficar em 12 horas, 12 reais por hora de trabalho, mas vai ficar 13 reais e 50 centavos. Aí vai depender do cálculo que vocês forem fazer. Mas eu estou chamando atenção para a importância de pensar sobre isso quando vocês forem calcular o custo da mão de obra. E aí a gente tem os custos diversos também que vão entrar no cálculo do custo, que são gastos gerais, que são aqueles variáveis, que são os indiretos. Nossa, mas aquilo é muito, como é que eu calculo aquilo tudo? Então, para o pequeno empreendedor, para o pequeno, então é muito difícil realmente esse cálculo, você conseguir contabilizar tudo isso. Até porque, normalmente, é você que produz, é você que compra, é você que controla os custos. Então você faz toda essa parte, né? Não tem outras pessoas que irão trabalhar fazendo esses cálculos. É diferente de uma empresa que tem funcionários que vão trabalhar somente nessa parte contábil. Então, uma dica é que para gastos gerais se coloque um percentual de 7 a 10%
do custo do preparo. Então eu trouxe aqui, continuamos com o nosso bolo, né? Se eu consigo, né, se eu faço, né, esses bolos em 2 horas, eu já tenho o cálculo da mão de obra, né, que é R$ 24 e para 2 horas, R$ 1,20 por unidade de bolo. Então eu tenho aqui um custo direto de um bolo de R$ 10,45. Eu, assim, fiz uma ficha técnica de um bolo e cheguei a esse valor de custo direto de matéria-prima do bolo. Então o bolo custou R$ 10,45. Em cima desse valor de R$ 10,45, eu vou aplicar os 10%. Isso vai me dar R$ 1,04. Então, isso é para o valor de custos diversos. E a esse valor eu vou somar o valor da mão de obra de um bolo, referente a um bolo, que é R$ 1,20. Pronto, eu já tenho um custo direto, basicamente, de R$ 12,69 para um bolo. Então, o bolo, para ser feito, ele custa R$ 12,69. Aí eu estou olhando o preço do bolo que uma pessoa ou um concorrente fez. Ah, ele está vendendo a R$ 13. Poxa, eu vou botar a 13, mas você fez o seu custo? Será que ele fez o custo dele? Às vezes ele nem fez o custo dele, porque ele não sabe, alguém sugeriu, não, bota para R$ 13, porque eu acho que está um preço bom. E não é isso, né? Eu preciso ter essas informações para saber quanto custa o produto que eu produzir. Agora, a partir daqui é que eu vou pensar como é que eu vou precificar. Então, aqui, cheguei no meu custo. Agora, como que eu faço esse preço? Então, nesse valor que a gente está colocando lá, né, daqueles 10%, eu preciso colocar porque eu tenho muitos custos que estão implicados no processo produtivo de refeições, de preparações alimentares. A gente tem gasto com dedetização e desratização, limpeza de caixa d'água e cisterna, uniforme, equipamento de proteção individual, exames de saúde e a própria manutenção da área física. Lembram das aulas anteriores, né? Nós estamos falando sobre isso desde as primeiras aulas. Então, para a gente produzir um produto com segurança, né, microbiológica, física e química, é preciso olhar todos esses aspectos e cuidar de tudo isso, mesmo quando eu estou produzindo dentro da minha própria casa. Eu estou com uma infestação de algum vetor, né? Então, será que não é o caso de chamar alguém que vá fazer um trabalho ali, né, para fazer com que aquela área fique mais segura? Eu preciso botar uma tela na minha janela, eu tenho cisterna, nossa, eu tenho que limpar a minha cisterna, esgotar e fazer a limpeza da cisterna. Então, são aspectos relacionados à produção do alimento que é fundamental e que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, quando a gente bota ali aquele valor de 10%, não significa que eu vou cobrir tudo de uma única vez. Não, é um rateio pensando que eu tenho outras despesas implicadas no meu processo produtivo e que eu preciso, de uma certa forma, ter um recurso pensado para isso quando eu vendo meu produto. E aí a gente tem os custos também com encargos tributários e impostos, né? Que aí isso é para vocês também. Então a gente falou um pouco lá, né? Quando a gente falou da mão de obra. Então aqui só para vocês pensarem também o que vocês são, né? Vocês são microempreendedores individuais? Vocês são MEI? Quanto é que vocês recolhem? Quanto é que vocês estão pagando? Então isso tudo está entrando naquele cálculo de pessoal. Agora a gente chegou na precificação. O que é o preço de venda? Né? É o preço cobrado pelo produto ou serviço pronto que deve cobrir todos os custos e, ao final, gerar lucro. Porque vocês precisam pensar na sustentabilidade do negócio de vocês. O negócio precisa ser sustentável,
precisa gerar renda para que vocês se mantenham nesse negócio, vocês possam retirar o salário de vocês e vocês possam reinvestir no negócio de vocês. Então, esse preço de vendas, ele precisa ser pensado com nessa perspectiva. Então, tem muitos fatores que vão influenciar nessa precificação. Aí a gente viu várias coisas, né, relacionadas aos custos. Então, eu já tenho conhecimento de tudo isso, eu posso pensar no meu preço. E quando eu penso em preço, eu trouxe alguns pontos aqui para reflexão de vocês. Vocês estão em um mercado competitivo. Muitas pessoas produzem alimentos, preparações alimentares, lanches, refeições completas. Então, vocês estão em um mercado extremamente competitivo. Então, vocês precisam ter domínio do negócio de vocês e vocês precisam pensar nos pontos que vão ser fundamentais na hora que vocês vão fazer o preço. O que eu posso fazer diferente? Então, assim, eu estou no mercado competitivo, eu posso fazer alguma coisa diferente que alguém não está fazendo e dessa forma eu ter um diferencial? Isso é uma questão, né? Eu sou competitivo realmente? Então, eu penso em alguma coisa que me faz ser competitivo? Então, eu dou um brinde, na hora que eu entrego o produto, eu mando um cartãozinho, eu sei o aniversário do meu cliente, eu mando uma mensagem para ele, se existe um canal para isso, eu tenho uma embalagem bacana, eu faço um bom atendimento. Então, são coisas que me faz pensar, o que o concorrente faz que eu posso fazer igual ou melhor? Então, isso é uma outra coisa também, né? Então, o que me diferencia? Reduzir os custos sem alterar a qualidade do meu produto. É possível? Então, assim, será? Eu estou em uma região onde todo mundo vende um determinado produto por X, mas eu trabalho com produto diferenciado. Eu posso manter o preço alinhado com os meus concorrentes, ou os meus colegas de comércio, ou eu não posso fazer isso porque eu tenho um custo diferenciado em função do produto que eu comercializo. Então, são questões que eu preciso pensar e como melhorar a divulgação do produto ou do negócio. Então, quando eu estou nesse processo de precificação, eu preciso pensar em todas essas questões, né? Porque é isso que vai fazer com que eu consiga me diferenciar e consiga me manter. Até mesmo pensando, será que o produto que eu estou vendendo, ele é possível essa comercialização ali? Então, esses pontos que eu acabei de falar, eles são importantes, né, no momento da precificação, porque eu preciso pensar que produto eu vendo, qual é o meu público e aonde eu estou. Não adianta eu fazer um produto maravilhoso, caro, mas se eu tenho um público que não tem condição financeira de pagar por esse produto. Então, vai ser ótimo, mas a pessoa vai comprar uma vez e vai demorar muito para comprar. Então, se eu quero ser competitivo, eu preciso pensar nisso. Então, esses pontos são importantíssimos, né? Tentar desenvolver um produto que seja adequado à minha clientela, que seja adequado à região onde eu me encontro e se eu vou expandir o meu negócio, pensar de que forma eu vou fazer essa expansão, tanto de área física quanto de clientela. Aí pensando também para quem vende nas feiras, para quem vende nas vias públicas, quem tem o takeaway, que a pessoa vai pegar em casa ou que vai entregar em casa. Então, isso faz com que eu pense que tipo de produto eu vou produzir e que clientes eu desejo alcançar com aquele produto. Então, o meu preço está muito alinhado a essas questões que eu abordei agora.
E aqui a gente continua então com o nosso bolo, a gente volta com o nosso bolo. E nós propomos aqui, olha, lembra, a gente tem uma ficha técnica que nos deu um custo de bolo de R$ 10,45. A gente tem ali aqueles custos variáveis e os custos indiretos de 1,04, que era 10% em cima do meu valor base, que é do bolo pronto. Então, e 1,20, que é o valor da mão de obra. Então, somando isso, eu tenho 2,24. Então, lá no final 2, a gente tem 10,45, o custo do meu bolo só de matéria-prima, hein, gente? 2,24 centavos, que são os meus custos indiretos e a mão de obra. E eu coloquei ali a margem de lucro, trabalhei no final 2 com duas margens de lucro, 50% e 30%. Aí vocês reflitam, quais são os fatores que vão fazer com que eu escolha trabalhar com 50% ou com 30%. Os fatores são aqueles relacionados à minha fala anterior, naqueles pontos que eu falei, da minha clientela, do meu produto, da área que eu pretendo alcançar. Então, isso aí vai fazer com que eu tenha que colocar uma margem de lucro maior ou menor. Eu quero trabalhar com produto diferenciado, eu quero atingir um número maior de clientela, eu quero expandir o meu negócio, então eu vou trabalhar, mas isso vai fazer com que o meu preço fique um pouco mais alto. Então, com quem eu vou competir com esse preço? Quem é o público que vai comprar o meu produto? Então, a margem de lucro, ela é definida em função dessas reflexões anteriores. Então, assim, o negócio é uma coisa que precisa ser pensada realmente, é um passo a passo, é um caminho que vai sendo construído até que vocês cheguem a esse ponto aqui. Se eu trabalho com uma margem de lucro de 50%, eu posso vender esse bolo por R$18. Se eu trabalho com uma margem de lucro de 30%, eu posso vender esse bolo por R$16. Então, eu preciso definir o que eu quero em relação à minha venda e ao meu público. Lembrando sempre, né, gente, que o meu cliente final, ele é fundamental. Eu preciso ter isso no horizonte. Quem é o meu cliente final? Porque o meu cliente, ele tem que ser aquela pessoa capaz de comprar o meu produto. Agora, eu quero que ele compre sempre ou ele vai comprar esporadicamente? Aí vai depender da quantidade de clientes que vocês têm e a área física, a área geográfica de atuação de vocês. Porque se vocês têm uma área geográfica pequena e um número de cliente restrito, não adianta colocar um preço muito elevado, que aquela pessoa vai comprar aquele produto uma vez a cada 2 meses, né? Como que o negócio se sustenta dessa forma? Então, são questões que precisam ser pensadas. Normalmente, a margem de lucro, eu coloquei ali uma observação, ela é calculada sobre o custo direto da matéria-prima, mas eu posso calcular minha margem de lucro em cima do meu valor total, eu somar a matéria-prima, os meus custos variáveis e a mão de obra? Eu posso, né? Mas normalmente na contabilidade se faz até o cálculo em cima da matéria-prima. Então, são questões também para vocês analisarem. O importante é que vocês tenham a completa noção do custo de vocês, os custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, do impacto disso no preço do produto de vocês, porque dessa forma vocês vão ter realmente conseguido chegar a esse final, né, do processo contábil do negócio de vocês. Então, o volume de vendas realizada irá manter o meu negócio? Essa é a grande questão também.
Tem um ponto também quando a gente fala de custo, quando a gente fala de contabilidade, que muitas vezes a gente não pensa. É pensar se o volume final de vendas mantém o meu negócio. Se eu fiz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, ao final de 6 meses, eu verifiquei que eu não estou tendo lucro, eu estou trocando dinheiro e isso, gente, pode acontecer. Por quê? Porque você compra matéria-prima, você produz o produto, você sai, você vende, aí você entra, tem um dinheiro em caixa. E você consegue pagar umas despesas na casa, mas alguma coisa ali fica atrasada, aí você consegue comprar a matéria-prima. Ah, mas aí eu comprei com cartão de crédito dessa vez e vou pagar com cartão de crédito. Então, esse movimento contábil que vocês vão fazendo precisa ser feito de uma maneira bastante racional, assim, sem emoções, para que ao final de um exercício, de um período de trabalho, vocês parem e analisem. Eu estou tendo lucro ou não? Porque muitas vezes a gente começa a rolar, né, a contabilidade e não está tendo lucro. Só que você consegue manter isso por um período. Daqui a pouco, o dinheiro que está entrando não é suficiente para pagar a fatura do cartão de crédito que está sendo utilizada para a compra da matéria-prima ou para pagar todas as despesas que eu tenho naquele processo produtivo. Então, aí o meu negócio ele não vai ter sucesso. Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar e vou ter que pensar outras alternativas. Por isso que é importante essa análise contábil, assim, esse nome, né, esse título, né, análise contábil, análise da contabilidade, análise dos custos, né, das minhas entradas e saídas de dinheiro e da manutenção do meu negócio. Então, é isso que eu coloquei ali, né? O faturamento mensal cobre todos os custos e gera o lucro previsto. O ideal é que mensalmente vocês pudessem fazer isso, né? Mas pode ser que tenha alguém que pensa, nossa, mas isso é muito complicado, eu não consigo. Será que não é o caso de pedir ajuda de alguém? Ajuda de um amigo, de um conhecido ou de um próprio familiar que tenha mais habilidade para lidar com essas questões? Mas uma coisa importante é que todo mundo pode começar a fazer é guardar as notinhas de compra, né? Nem que seja aquele caderninho e ir anotando no caderno, né? Quanto que saiu para aquela produção, para que eu conseguisse fazer aquela produção. Quanto é que eu estou gastando de luz? Quanto é que eu estou gastando de gás? Quanto é que eu estou gastando de água, né? Quanto é que eu paguei para cada compra que eu fiz e pedi que entregasse na minha casa? Quanto é que eu estou pagando para o entregador levar aquele produto para o meu cliente? Então, eu estou anotando isso tudo, né? Eu estou anotando quanto é que eu estou gastando de material descartável, de material de limpeza. Ah, eu precisei fazer uma manutenção na minha cozinha, precisei comprar um equipamento novo, meu fogão, precisei comprar uma outra coisa mais simples, às vezes até um utensílio, fazer uma reposição ali de faca, de panelas. Então, eu estou contabilizando isso? Ah, não, mas eu comprei para minha casa também. Mas se você não tivesse a produção, será que você teria comprado isso para casa? Será que você teria esse desgaste dos utensílios e dos equipamentos da sua casa se você não tivesse a produção? Então, são coisas que precisam ser pensadas. Mesmo que sejam muito difíceis de serem feitas agora ou tomar decisões com base nessas informações agora, o importante é que vocês comecem a atentar para esses detalhes. Então, assim, o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, tem esse objetivo, sabe? Instigar vocês a pensar sobre isso, né? A pensar sobre esses gastos, pensar como fazer esses cálculos, talvez pedindo uma ajuda, como eu falei anteriormente, para que vocês possam ser sustentáveis no negócio que vocês estão empreendendo. Então, a sustentabilidade econômica de um negócio é um desafio, mas com conhecimento, planejamento e controles é possível obter o sucesso. Então, uma coisa que vocês estão fazendo que é fundamental é esse curso.
Então, assim, quanto conhecimento aprendido com todas as aulas vocês estão agregando ao negócio de vocês? Então, esse conhecimento, ele é fundamental, porque te faz olhar para longe, é como se abrisse uma janela na mente, né? Aí agora é pensar um pouco planejamento, então como é que eu organizo melhor o meu trabalho, né, as minhas atividades, como é que eu faço esse controle melhor também. Então é isso que vai possibilitar que esse negócio seja sustentável do ponto de vista econômico, inclusive gerando salário para vocês, ganho, lucro ao final. Nós temos na página do Praz, lá no link que tem lá na nossa página, nós temos o e-book que vocês podem acessar a qualquer momento. Essa aula de custo está lá com o mesmo exemplo, com as mesmas orientações, com esse passo a passo para vocês fixarem. Então, baixem o e-book, que aí vocês podem olhar ele no celular, no computador. Quem não tiver o computador, é possível perfeitamente ler no celular, mas acessem essas informações para que vocês fixem e tirem dúvidas. E vocês podem entrar em contato conosco também através do nosso Instagram e do nosso e-mail, que vocês têm também. Então, aqui algumas referências. Muito obrigada. Boa sorte e muito sucesso para vocês. É uma alegria enorme poder contribuir para que vocês possam adquirir conhecimentos para que mantenham os negócios sustentáveis e saudáveis. Um abraço a todos e até a próxima.